Olá, galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Michael Douglas com vocês novamente para falar de mais um assunto, de mais um conteúdo. Vamos continuar nosso assunto agora, falando do kit de atividades 6. Vamos precisar ler da página 146 a 165 para responder o conteúdo, tá bom? Eu vou ajudar vocês aqui um pouco com essas questões, aí vocês pesquisam as demais no livro de vocês e na nossa aula a gente vai falar um pouco mais. Lê a página 146 e tente explicar por que as nuvens apresentam cores diferentes nos horários do dia. Pessoal, porque vocês sabem que no amanhecer do dia você vê aquele tempo todo com uma tonalidade mais amarela, mais vermelhada, e à medida que o tempo vai passando, as nuvens vão ficando mais brancas, não é isso? Porque a intensidade da luz aumenta, o sol bate diretamente sobre as nuvens, que vocês sabem são feitas por moléculas de água. E nós temos também a mudança das nuvens por final do dia, que vocês vão vendo mais aquelas cores mais voltadas novamente para o vermelho, para o amarelo, tá bom? Vocês leiam a página 146 e falem sobre isso. Segunda, é formada por um imenso volume da atmosfera com condições de umidade, pressão e temperaturas próprias. Podem se estender por quilômetros quadrados. Pode se estender por quilômetros quadrados e milhares de metros de altura. Essa característica de quem? Está na página 146 também. Neve, será que neve tem a ver com isso? Granizo, massas de ar, é a névoa. Isso daí está bem fácil, né? Formada por um imenso volume de atmosfera, é uma massa de ar muito grande que cobre várias regiões, certo? Então marquem aí. O que se forma quando duas massas de ar com características de temperaturas, unidade, pressão diferentes, de massas de ar diferentes se encontram? O que forma essas massas de ar? Elas vêm, uma massa de ar se choca com a outra massa de ar, forma uma nuvem, forma uma frente. Lembrando que temos as frentes frias e as frentes quentes, tá? Forma um tornado, que é quando o ar está no formato giratório sobre um determinado ponto da Terra, forma-se um furacão. O que acontece? Página 147. Como ocorre uma frente quente? Nós temos as frentes quentes e as frentes frias. A quarta é como ocorre uma frente quente. A quinta é como ocorre uma frente fria. As frentes, pessoal, elas ocorrem quando nós temos as massas de ar frio ou quente, aí elas se deslocam. Esse recuo dessas massas de ar, de frente, massa de ar quente ou massa de ar frio, vão formar essas frentes frias ou frentes quentes. E esses recuos vai provocar umas rápidas quedas de temperatura e, consequentemente, vai ocasionar chuvas e trovoadas que podem ser rápidas ou não, na maioria das vezes são bem rápidas. Então é isso. É quando essas massas de ar quente ou massa de ar frio, vai depender da frente quente ou da frente fria, elas se movimentam, elas recuam. Então nós temos a criação de uma frente quente e de uma frente fria. Vocês podem ler mais isso no livro de vocês. Para que serve o aparelho o aparelho chamado pluviômetro? Plúvio vem de chuvas, né? Pluviosidade, tudo isso tem a ver com a questão das chuvas, da questão da, da precipitação. Então, pluviômetro é para medir o quê? Então, vocês marquem aí, página 148, está bem fácil também de achar lá no livro de vocês. Explique o que é a massa de ar, explique o que é a pressão atmosférica na página 150. Vocês vão colocar nessas poucas linhas aí o que é essa pressão. Pessoal, quando nós temos uma determinada quantidade de matéria empurrando alguma coisa nessa determinada região, por exemplo, se eu tenho este objeto aqui, aí eu empurro ele, eu crio nele uma pressão, certo? Quando eu empurro ele, eu crio nele uma pressão. Agora imagina nós aqui e nós temos em cima da nossa cabeça todo o ar, todo o peso da atmosfera. Então esse ar que está sobre a nossa cabeça,
é, cria sobre nós uma pressão atmosférica, uma pressão do ar atmosférico. Tanto é que se você está a nível do mar, que é o nível mais baixo da Terra, você tem uma pressão grande. Se você subir as montanhas, a camada de ar que está sobre a sua cabeça vai diminuindo, então a pressão vai diminuir, certo? Por isso que pessoas, aqueles alpinistas, quando escalam grandes altitudes, têm dificuldades para respirar, porque lá o ar é muito rarefeito, a pressão do ar é muito menor, a quantidade dos gases que a gente precisa é menor, de oxigênio é menor. Então, é graças a isso. Aí vocês vão explicar o que é pressão atmosférica, que é essa quantidade de massa de ar que tem sobre determinada área, certo? Oitavo, aparelho usado para medir a pressão, anemômetro, termômetro, barômetro, biruta. A biruta serve para dizer a direção do vento, então é como se ela fosse um pano, como se ela fosse um funil de pano que no final dela é cortado. Aí o vento passa por sobre ela e, de acordo com o vento, para onde o vento estiver indo, ela vai mudando de direção. Aí você vê, a biruta está para aquele lado, então o vento está indo para lá. Então a biruta é para isso. O termômetro ele mede a temperatura, o anemômetro ele vai medir a questão da direção dos ventos e o barômetro é justamente essa questão de medir temperatura e pressões. Aí já é o aparelho chamado barômetro. Explique como os balões representados na página 151 conseguem flutuar. O balão dentro dele ele tem uma chama que quando você põe fogo, essa chama vai e dentro desse balão, como em toda a região da atmosfera, tem ar. Esse ar vai ficar quente, vai aquecer. E uma tendência do ar quente é ele ser menos denso, ou seja, mais leve. Quando o ar fica menos denso, ele sobe. E o ar mais denso desce, porque é lógico, né? Mais denso quer dizer que, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, é algo mais pesado. Então, o menos denso é o mais leve e o mais denso é o mais pesado. Quando você aquece esse ar, ele fica mais quente, ele fica menos denso, então ele sobe. E você está aquecendo aquele ar dentro do balão. O balão vai inflar, porque você tem um ar menos denso, e esse ar menos denso vai tender a subir. Aí esse balão, com esse ar muito quente lá dentro, vai começar a flutuar, porque o ar vai ficar menos denso. E o ar de fora vai ficar mais denso. Então ele vai acabar subindo colunas de ar acima de outros ares em volta. Então você vai ter um ar mais quente dentro do balão, graças a essa chama, e um ar mais denso lá de fora. Aí quando você para com essa chama no interior do balão, aí o ar vai voltar novamente a ficar mais denso, aí o balão vai descendo, certo? Décimo, o instrumento usado para medir a direção dos ventos. Acabei de falar isso na questão da página 8, ou da página 150, questão 8. O aparelho usado para medir a direção do vento, a biruta, eu já disse que ela, justamente, a biruta ela tem essa função de indicar a direção do vento. O anemômetro é mais para indicar a velocidade dos ventos. O termômetro mede a temperatura da região, certo? Os termômetros estão marcando tantos graus Celsius. Então, e o barômetro ele vai medir a pressão, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, nos vemos nas nossas aulas e vocês podem também me mandar dúvidas no privado que eu vou estar à disposição para ajudar vocês. É isso. Até mais. Tchauzinho.